Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11h30, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? Como estão todos? Todos indignados. Todos, indignados com a excrescência, com a barbaridade do que virou esse debate político no Brasil, Olha só, por que a família Bolsonaro dá chilique e se desespera? A gente vai falar da hashtag levantada aí por Eduardo Bolsonaro, que mandou as parlamentares de esquerda no Congresso, na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, raspar o sovaco. Vamos falar do cadáver do Flávio Bolsonaro, que postou como se fosse do Adriano da Nóbrega, cuja autenticidade é negada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Vamos falar também sobre a greve dos petroleiros, sobre a cena lamentável de violência policial numa escola em São Paulo, entre outros assuntos de destaque na política nacional que você assiste agora com os comentários do Rovai. E lembrando que hoje, às 19 horas, tem mais um episódio do Fala Rovai, agora segundas, quartas e sextas, às 19 horas, vídeos curtinhos com análise deste aqui. E também, que vos fala. E ontem foi ao ar também um vídeo da Clara Verbuck, também aqui da Fórum, com dicas para o carnaval. Então, quem não assistiu ainda, assista aqui no canal. Vamos lá dar um giro no nosso chat. Tem várias pessoas aqui já chegando, fora Bolsonaro, impeachment, bom dia casal. Este presidente golpista está acabando com os direitos dos trabalhadores e ninguém liga. Pois é, a gente tem noticiado muito aqui, Rovai, que aqui a gente não critica só quando é ataques e ofensas a mulheres e outras conceitos. E algumas mulheres, né? Porque, algumas, desculpa te interromper, já te interrompendo, como diria meu querido amigo Jô Soares, o que está em jogo nessa discussão do ataque às mulheres é que o ataque à Patrícia Campos Mello ela é encarada de um jeito, às deputadas de outro. Das deputadas é divertido. Quantas e quantas vezes ele chamou deputadas de puta, usou coisas desse jeito, como quando ele atacou a Maria do Rosário. E na época, houve alguns jornalistas, tem uma inclusive que Weber Lourenço, que é colunista da Folha, escreveu agora, que é a colunista da Folha, e que falou que ela achava que era normal um deputado xingar o outro assim. Que ela não via nada demais, tal de Marilis, eu nem sei, não conheço, mas... E tudo bem, porque ali podia chamar de vaca, de puta, de safada, não tem crise, não pode de jeito nenhum, não pode para gregos, não pode para troianos e não pode para baianos, alô Bahia, carnaval aí, então assim, não pode para ninguém, não pode ser você não pode ter uma ética seletiva. Você fala, no embate com as deputadas, pode falar mais duro, tal, ok, porque é do jogo da política. Xingar, tratar nesse nível da leviandade, Então, é muito triste o momento que a gente está vivendo, muito triste, mas ele não é um momento inicial de uma catástrofe. Não começou hoje, Ele talvez tenha atingido o seu ápice, nem sei, porque para mim não há nada mais grotesco, e nem esse ataque do furo da Patrícia, não passa nem longe, desculpem a minha sinceridade, do que ele fez na hora que votou contra o impeachment. E eu não vi essa reação indignada dos jornalistas profissionais desse país, porque nós somos amadores, tá, Adri? Uhum. Mas os profissionais poderiam dizer o que pensam, naquele momento histórico, mas não disseram, sabe por quê? Porque estavam aplaudindo o golpe e fazendo foto quando o Lula foi preso para colocar na memória, no álbum de recordação. Os jornalistas que derrubaram o Lula, lembra desta foto? Então, assim, esta indignação seletiva de agora
tem que sim ser cobrado. É bom que eles estejam entrando, é bom que eles estejam se tocando, é bom que mais gente venha, mas é bom até a segunda página. Eu vou falar disso. Por quê? Porque não me venham com papinho furado de acordo pelas elites. Preserva o Guedes e tira o Bolsonaro, que pode ser parte maior do golpe. Não se pode topar isso. É isso aí, né? Por que ninguém se indignou com o voto em homenagem ao coronel Ustra, que colocava rato nas vaginas? Isso não gerava indignação. E agora... Isso não gerou. E agora... Cara, algo mais cruel do que você votar contra uma mulher que foi torturada na ditadura. Homenagear o cara que a torturou. Aquilo, se você fala da política. Não é da política. Vai falar agora assim, você pode falar, é do jogo. Ela fez uma matéria descascando os caras estão reagindo. Não é do jogo. Não é do jogo. É preciso coordenar. Então, assim, aqui tem o acidente com alguma pessoa que seja em tese de desafeto político, pensa diferente. Vai lá e seja solidário. Né? Eu não quero que aconteça mal algum, por exemplo, com nenhum dos Bolsonaros. Eu quero que eles sejam condenados pela lei brasileira, que permite já investigações que podem tirar esse pessoal dos mandatos deles algemados. É disso que se trata. Agora eles querem federalizar, né, a investigação da morte do Adriano, botar lá para o Moro, né, o advogado da família Bolsonaro, comandar as investigações. Mas é isso, né, Rovai? Ele se elegeu. Quantos vídeos durante a campanha não rodou aí nas redes sociais, mostrando as falas dele, misóginas, machistas, as falas para Maria do Rosário, e mesmo assim eles fizeram campanha para o Bolsonaro, porque querem o pacote do Guedes, né? Querem todo esse programa econômico do Guedes em relação à mídia tradicional. Antes de entrar nos assuntos propriamente dito, vou dar um giro aqui para a gente dialogar com vocês que estão acompanhando ao vivo aqui o programa, lembrando que em breve, depois do final do programa, o nosso Fórum 11:30 tem lá uma playlist no Spotify e outros agregadores de podcast, então você pode ouvir também o Fórum 11:30. Olha só, o Gustavo está dizendo que dá asco a hipocrisia da Renata Lopretti, que apoiou o linchamento da Dilma e da Marisa. Teve a Marisa também, né? Uhum. Que teve Foi atacada de forma vil. O áudio vazado, uma coisa assim. O Francisco está dizendo que te viu no 247. Hoje é dose tripla de Rovai. De manhã, de quarta, ó, vejam só, hein, precisa anotarem na gente. De quarta começa cedo no 247, 11:30 e fala Rovai às 19 horas. Vamos, Itaguaí, é unânime Rovai, que foi agora que ele cruzou a linha limite, e eu acho que já cruzou, mas enfim, vamos falar aqui disso, né? Chega desse fascista. Pois teria tantas coisas mais importantes para a gente debater, mas não, né? Ele põe a pauta nessas questões. Vamos falar então, começando na hashtag propriamente dita, que é a raspem no sovaco. O que aconteceu ontem no plenário da Câmara? O Eduardo Bolsonaro foi defender o pai que fez aquela frase machista, insultando a jornalista da Folha, Patrícia Campos Mello, dizendo que ela queria dar o furo, e ele foi lá defender e chamou as deputadas de esquerda de corja, de que queriam impor o politicamente correto, deu uma banana para elas, e falou, raspem o sovaco, começou a falar, onde vocês estavam quando o Lula chamou do grelo duro, quando a Regina Duarte foi atacada pelo Zé de Abreu, e eles começam a misturar ali tudo, a questão, né? Do grelo duro é uma coisa tão engraçada, porque, de alguma maneira, o Lula está falando de uma lógica de empoderamento feminino. Ele não está, assim, em vez de ele falar essas mulheres de pinto duro, ele falou de grelo duro. Qual o problema? Da onde esses caras tiram que isso é só se for para as velhinhas em Taubaté, que isso seja uma frase fora do contexto. Homem fala, não, porque eu tenho saco roxo. Essas mulheres empoderadas. O cara fala, esse cara tem um saco roxo, claro essa mulher tem um grelo duro.
não é a melhor expressão, pode não ser, claro que... mas assim, está muito longe de ser algo que a lá Bolsonaro, né? Não, e outra, algo que ataque as mulheres. Porque você não está atacando, você só está dizendo que elas têm força. Uhum. Na lógica, não estou justificando. O Lula já falou muita besteira sobre mulheres, sobre homens. Mas sobre ele não é nesse caso, não. Como eles. E né? se tivesse falado, exatamente, reconheceria o erro e bola para frente. Esses caras não reconhecem nunca o erro deles. Como a esquerda sempre faz, acaba fazendo um debate sobre a expressão, né? Acaba tendo uma discussão em torno do termo, mas eles não. Aí o que aconteceu? A hashtag raspem o sovaco chegou no TT e virou o topo aí do debate político do Twitter nesta manhã de quarta. Então, e para você ver o nível do bolsonarismo, né, que está fazendo. Então, eles começaram a levantar essa hashtag que foi originária aí da fala do Eduardo Bolsonaro para as deputadas de esquerda no Congresso. E, bom, e mandou a banana, né, também. E a gente tem agora também, Rovai, uma entrevista com o advogado do Flávio, que disse que o caso da Ágata é menos grave que o do Adriano. Veja só, você viu essa entrevista? Sim, eu vi. Veja ao nível que a gente chega, né? Você está falando de uma criança que foi abatida pela polícia e estamos comparando com um miliciano foragido que não foi incluído na lista dos foragidos pelo Moro, que é cúmplice dessa morte, né? Talvez tivesse sido pego com vida, se não fosse isso, que foi morto pela polícia, e ele fala que foi mais grave. Pois é, uma menina que estava, né, uma criança, muita a visão, né, a ótica dos Bolsonaro realmente é muito estranha, né, digamos assim. Deputadas da oposição são verdadeiras guerreiras, diz a Beth. Prova que tem muito robô, Eduardo está dizendo, porque essa hashtag foi levantada e chegou nos TTs hoje. A mandalas de luz aqui, a Simone já está dizendo que parou de raspar hoje. Pois é, em protesto ninguém mais raspa o sovaco. O Juliano é muito baixo nível, o Brasil não recupera o respeito por si mesmo como país se essa família continuar no poder. Pois é, como desvia o foco, né, Rovai? Na verdade, os problemas do país passam a ser esses daí, mas né, um desvio de foco do desemprego que aumenta, da miséria, de perda de direitos, da venda das estatais, da Petrobras sendo entregue, e aí eles para esconder também a relação deles com as milícias, a morte, né, da Marielle, e aí começa a trazer essas questões. Olha só, temos um novo membro, Roberto França. Grande Roberto. Seja bem-vindo, meu amigo. Estão desesperados, diz a Beth. O que você acha, Rovai? Eu acho que eles estão entrando em modo pânico. Na minha opinião, essa morte de Adriano caiu como um cadáver que está agonizando em praça pública agora, é o do Flávio Bolsonaro e talvez do próprio Bolsonaro. A gente não sabe o limite disso. A gente sabe que o Adriano sabia muito sobre o Flávio. Ao morrer da forma que morreu, e eles ficaram em silêncio durante uns 2 dias, de repente começaram a transformar o cara numa grande vítima. Exatamente. Primeiro foi um silêncio contundente. Moro não falou nada, Bolsonaro não falou nada, o Flávio Bolsonaro, que estava na Bahia, não falou nada. De repente, tudo vira uma grande, enorme crise. O Adriano se torna a figura do amor mais latente da família. Começam a falar, quem matou o Adriano? O Bolsonaro joga para cima do Rui, fala que foi o governo do PT que matou.
o Flávio sai mostrando um cadáver. Gente, é muita coisa em muito pouco, curto espaço de tempo. Por muitas demonstrações de desespero, que não me parece só uma estratégia de rede a mais para fazer a disputa. Nesse caso, eu acho que é algo maior. Evidente que o tempo passa e a gente descobre o que as coisas às vezes descobrem, né? Se a gente tinha razão quando estava fazendo a análise a Kendi. Eu tendo a concordar com o Zé Dirceu e tendo a achar que aquele post que eu escrevi sobre o Braga Neto e as relações dele na intervenção do Rio, a chegada dele ao governo, pode esconder um caminho aí para uma tentativa de acordo das elites para tirar o Bolsonaro. Ele sai também como vítima, né? Não investiga mais nada dessa história, cria uma pedalada para tirar o Bolsonaro, a lá pedalada fiscal da Dilma, pode ser esse decoro, que eu acho que não justifica. Não acho que justifique. Vamos falar assim, vou ser muito sincero, eu não acho que justifica caçar o Bolsonaro pela história do furo da repórter. Não acho. Não acho que é suficiente para isso. Eu também não. É um ataque, é ruim e tal, mas caberia qualquer outra coisa, até uma advertência, não sei se é possível. Mas não é isso que deve derrubar um presidente da República. A gente vai abrir uma exceção para qualquer coisa virar instrumento para derrubar um presidente da República. Sou contra. Sou contra que ele caia por conta disso. É um erro histórico que o Brasil cometerá. E vai vitimizá-lo para de eterno. Exato. Abre um precedente também, né? Abre um precedente para caçar por qualquer coisa. Tá certo que eles vão caçar sempre por qualquer coisa se quiserem. Mas a gente tem que pôr limites nisso daí. Eu acho que não é por ali. Se ele sentir que vai avançar e vai chegar nele, ele pode querer sair como vítima. O acordo das elites segue a política econômica com o Mourão, um governo mais duro ainda que o do Bolsonaro, porque aí sim só de generais. Esse é meu medo. Aliás, os militares já estão em todos os cargos próximos, né? Todos os cargos do Palácio. E olha só, o Edson Andrade está falando aqui, vamos todos denunciar o Twitter do Flávio. De fato, né, colocar um vídeo daquele, um cadáver cuja autenticidade não é comprovada, é assim de uma falta de decência mesmo, você colocar um vídeo daquele nas suas redes sociais, Rovai. Numa rede social que, como você já dando um spoilerzinho do Fala Rovai, nas redes sociais que censuram seios, né, peitos de mulher. Censura da Mona Lisa. Da Mona Lisa. Censura a foto de índio, né, de indígena. Então, assim, é absurdo que isso possa ser divulgado em plataformas de rede que não permitem foto de indígenas. Aí uma coisa, Adri, para que você arrumaria um cadáver fake para divulgar se você não tivesse desesperado? Você fala, tem que investigar, é preciso apurar essa morte do jeito que aconteceu, ela levanta muitas dúvidas, seria mais... Era o momento de você estar tranquilo falando, né? Você não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Não é assim que eles estão se comportando. Qualquer psicanalista de cadeia, psicólogo de cadeia, na verdade, que tivesse que entrevistar um suposto criminoso, olharia para o Flávio Bolsonaro assim, aí tem. Porque ele está dando muita bandeira. Ele gritou quando o corpo ia ser cremado, ele berrou agora, e ele estava quieto, até a história do corpo. Ele estava quieto. Aí alguém deve ter passado alguma bola, que iam sair alguma matéria. Está muito estranho. Eu acho que eles se reúnem e começam a pensar em quais mentiras que eles podem falar, que podem colar para os apoiadores deles. Então, aí eles, primeiro, Bahia, governo PT. Aí eles começam a criar todas essas mentiras e vão soltando meme, card, vão falando e vão crescendo em cima disso. São canalhas e fascistas. Tem uma pergunta aqui que entende o seu ponto de vista, mas enquanto isso, a família destrói o Brasil. É isso. Temos, olha só, superchat, obrigada aqui.
Comentem sobre a morte do estudante da Universidade Federal do Paraíba, morto pelos seguranças do campus. Ele denunciou perseguição na ouvidoria várias vezes. Muito estranho isso daí. Muito estranho. Eu acabei de receber essa denúncia. Se alguém estiver vendo lá fora, eu já passei, acho que por e-mail do Plínio e do Ivan, essa denúncia. Eles falam de um cara chamado Bigodinho, lá, que é o chefe da segurança. Eu não sei se o cara teve ou não, tem alguma coisa a ver com isso, mas diz que vários estudantes eram ameaçados. Isso é gravíssimo. E é aquilo que eu falo. A ditadura vai entrando pelas frestas da nossa casa. O Oswaldo diz, a Dilma ofenderam muito mais e a mídia hipócrita ficou tchutchuquinha. Vamos dar um exemplo dessa mídia hipócrita? Ficou tigrão. Ficou tigrão, porque os tchutchuca estão assim, eu sou tchutchuca. Tigrão é o Weintraub, que fica lá berrando, sabe? Agora vou me colocar na posição de tchutchuca. Aí a gente vai tchutchucar, viu, Weintraub? Beijos, tá? Beijos na família. Olha só, e a gente teve editorial da Folha, teve também aqui Miriam Leitão dizendo que o Bolsonaro ofende o cargo que ocupa. É assim que as democracias morrem. E ela disse ainda, até quando as instituições brasileiras permanecerão tão incapazes de responder a um chefe do executivo que quebra o decoro da instância máxima da República? Outro arrependido também, não é arrependido, mas que agora acordou, é o Luciano Huck, né, que disse as fronteiras da decência foram ultrapassadas. E aí foi uma enxurrada de respostas para esse tweet dele, dizendo que justamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que essa decência, essa fronteira da decência já passou faz tempo, né, mas agora que essas pessoas estão percebendo. Então, a Miriam Leitão e o Luciano Huck são dois exemplos. Luciano Huck está fazendo média, Adri. Ele está se lixando para isso. Vamos ser claros, o Luciano Huck fazia piadas bizarras contra a Dilma, sabe? Era assim, machistas pra caralho. A Dilma não para de olhar para baixo, ela está colando. Eu lembro disso no debate, né, Arles? Arles podia colocar aqui o print. Debate do candidato, quer dizer, uma mulher não pode ser inteligente, ela tem que colar. Então, assim, esse cara, ele fazia Arrume um Marido Gringo, o programa dele. Eu tô meio gagá, mas eu lembro das coisas. Ele fazia um programa assim, das meninas para arrumar um marido gringo. Uma coisa absurdamente machista, horrorosa. Ele se defendeu ainda, achou uma indignidade quererem usar o politicamente correto com ele. E agora está nesse peleco-teco aí, né? Quer ficar amigo do Flávio Dino, amigo de todo mundo, porque ele acha que ele vai ser o caminho do meio. Esse povo todo vai se lascar. Se o Mourão assumir a presidência da República, né, e isso aí é projeto para mais 12 anos, porque ele vai se investir de uma autoridade de general, como é um cara que não foi eleito, vai ter que governar mais forte com as coisas, e vai fazer uma política menos estrambólica, menos maluquetes, né, que é a do Bolsonaro. Não tem tanto cadáver, talvez, né, ou cadáver, ou sujeira, ou seja lá que for, embaixo dos tapetes. É isso aí. Olha só, o Julinho tá lembrando da tiazinha feiticeira, que é, né, objetificação da mulher completa na TV. E também, olha só, o comentário do Alexandre, a Miriam Leitão ajudou muito para que um gatinho que se acha tigrão estar no poder. Pois é. A gente tem também pedidos de diversas entidades e movimentos sociais do Brasil para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que vai convocar em março o governo Bolsonaro para uma audiência sobre a escalada de violações à liberdade de expressão no país. E faz parte das denúncias, né, levadas a esse órgão, o ataque do presidente à jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo. E, bom, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A OEA, eles nem reconhecem, né? Ele falou, Greenpeace, você sabe para quê? É de comer. OEA, não sai para lá, não vai para nada, sai para nada. Não fala com a imprensa e segue o jogo. Eu acho muito bom que isso tenha sido convocado.
né, fundamental, está ali a nossa Renatinha Miele, o pessoal todo. A Brage, o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Atararé, Mira. a CUT, a FENAGE e o Instituto Vladimir Herzog, são os autores dessa solicitação. Acho que são vários, inclusive esses. Se eu não me engano, o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação também. Né? Então, eu acho que é muito importante que isso aconteça, mas ele vai cagar, vai falar o português, porque claro. Ele não... Pelo contrário, né? Eles ficam atacando até a ONU, né? Tudo que for tem um pouco de civilidade, né? E eles atacam. Vamos aqui, mais comentários, mas por que a rede não aceitou a Marta Suplicy para a Prefeitura de São Paulo? Bom, depois a gente pode falar até de eleição municipal. Luciano Espertalhão, ele construiu mansão em lugar proibido com aval do Cabral. Agora, o que ele foi atacado por bolsonaristas pelo jatinho, pela essa foto dele com o Cabral, ele foi bem atacado pelas redes bolsonaristas. Vamos falar também agora, Rovai, a gente estava até assistindo antes do programa um vídeo que também foi feito de um canal bolsonarista que compara a jornalista da Folha, Patrícia, a uma prostituta. Então, a prostituta chega e fala, você pode escolher, tem 3 buracos, não sei o que, 3 furos. Horrível. Aí ele... É horrível, gente. Nem percam o tempo de vocês. Vou dar uma resumida aqui. Mas aí o cara fala, não, eu quero furo de reportagem, quero fake news. Você não é jornalista da Folha? Então, ele... né, como se a prostituta fosse a jornalista da Folha e o homem lá está com a prostituta na janela do carro. E esse vídeo foi enviado para o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, que está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele está lá nas mãos do Supremo, que deve julgar aí esse conteúdo bolsonarista. É isso. O Vai tá quieto. Eu estou aqui vendo pelo seguinte. Tem o Eduardo Moreira, foi parado, desculpa mudar de assunto, achei sensacional. O Eduardo Moreira, ele pôs a jaqueta, sabe quem é o Eduardo Moreira? Um economista que era banqueiro, virou um case nas redes. Ele era um banqueiro, virou economista, fez uma porrada de vídeos denunciando as privatizações. Hoje ele é um influencer, como digo, né? Tem milhares de views, seguidores no Facebook, no Instagram e tal. E ele estava indo à Bahia ontem, parece que ele fez uma palestra lá para o pessoal da Mídia Ninja. E aí ele pegou aquela jaqueta abóbora dos petroleiros e foi... É que eu estou achando isso mais importante que o das prostitutas. Por isso que eu... Não, eu vi essa história também. Aí ele foi entrar no avião e pegou a fila premium, porque o cara era um banqueiro. Sim. Aí ele estava no premium ali, aí veio a mulher da companhia aérea e falou assim, senhor, essa daí é só para quem é cliente premium. Aí ele falou, pois então, eu estou na fila certa, muito obrigado. Percebe? Aí eu estou dando ideia aqui, que eu acho que seria genial se eles fizessem. Os petroleiros podiam fazer milhares de jaquetas dessas para vender e para arrecadar fundos para a greve dos petroleiros. A gente venderia com o maior prazer aqui na Fórum. Com certeza. Né, para as pessoas começarem a usar essa. Pode ser uma mais fake, uma camisa mais... Né, não precisa tão grossa, tal, para a gente vender mais baratinho e para todo mundo falar que é petroleiro, né, que defende a Petrobras. Ia ser genial. Tadeu Porto, Cibele, galera, Teseu, amigos todos aí que estão aí Hoje tem manifestação, 16 horas. É hoje, Dri? Hoje? Ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, foram milhares de pessoas, foi bem bonito. Foi bem bonito? Eu não vi as notícias, então. Em resumo, essa história daí da Folha está pegando carona. Rapidamente eles fizeram um vídeo ultra produzido. É uma estratégia de ocupação das redes com várias narrativas diferentes para descredenciar a Folha, a sua jornalista. Patrícia, que é uma pessoa de bem, premiada, séria, enfim.
Olha só, mais um membro, bem-vindo, Alexandre Felipe de Santos, bem-vindo ao canal, ao clube de membros, e quem não é membro ainda, fique membro aqui do canal da Fórum. E vamos continuar aqui nossas notícias de hoje. Aqui a gente teve um vídeo ontem que também circulou bastante nas redes ontem à noite, causando muita indignação, de policiais que espancaram com socos, chutes, cacetetes, com arma, alunos dentro de uma escola, a Escola Estadual Emílio de Barros, na Vila Butantã, em São Paulo. E hoje a gente teve a informação de que esses policiais serão afastados da corporação até a apuração do caso. O que aconteceu, parece que tinha um ex-aluno da escola que teria ido à escola e a direção pegou e chamou a PM entrou. E, assim, os vídeos são realmente nojentos e os outros alunos pedindo para parar, um despreparo da polícia militar, batendo, uma violência. Tirou revólver, né? Mostrou o revólver. Tem um vídeo? Eu não separei porque dá O vídeo muito desesperador. É terrível. Ele tira o revólver, aponta para um, vai dando porrada no outro. Isso dentro de uma escola, gente. Chegou, parece que foram afastados policiais. Né? Você veja, aí é o governo do PSDB, que está há 30 anos no poder aqui no estado de São Paulo, está desde 1982, pode-se dizer assim, mas se você não quiser dizer de 82, você pode dizer de 94, porque 82 era PMDB, mas era o Montoro. Montoro era um tucano. Quem governava não eram esses tucanos, era a Serra, era esse pessoal. Aí tem um hiato, que é os 4 anos há um rompimento mesmo. Quércia, a primeira fase do Quércia ainda foi bem tucaninha. Os primeiros 1 ano, 2. Depois Quércia e Fleury, aí tem o hiato. Aí vem 94 com o Covas. 94 a 2014, 94, 24, 14, 4, não. 94... 2004, 2014, 2024. Vai fazer 30 anos em 24. Ainda estão 26 anos, mais os 4 do Montoro, que dá para considerar. São 30 anos governando o Estado desde 82. Dá para fazer muita coisa. E a gente vê que é uma prática, né, da polícia militar chegar assim nas periferias, com jovens e negros, né, afrodescendentes, né, eles já chegam com a arma na mão, né? Com uma violência. A gente vê, né? As chacinas, agora recente, né, em Paraisópolis. Olha só, uma nova membra, Rosemary, bem-vinda. Muito legal, Rose. Obrigado, viu? Obrigada, precisamos gente. De muitos membros. Precisamos, gente. Todos membros. Lembrando que, ao ser membro ou sócio Fórum no site, você ajuda o jornalismo da Fórum como um todo. Somos, além de mim e do Rovai, somos 8 jornalistas na equipe. Mais 8. Então, eu, você e mais 8. E mais 8. Então, além de mim e você, mais 8 jornalistas na equipe, produzindo matérias, notícias, reportagens, entrevistas, quase 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, o seu apoio é muito importante para que o jornalismo da Fórum continue com cada vez mais qualidade e gratuito na internet. Deixa de comprar aquela revista do esquema aí do establishment, assina esse canal, deixa de comprar a Folha de vez em quando e assina aqui. Né? Quem vai defender a democracia de verdade somos nós, os veículos progressistas. E olha só, a gente tem uma fala também, você estava falando de um possível aí endurecimento, né, do regime, se o Bolsonaro realmente cai, se chegar no Mourão. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é um dos quadros mais próximos do Jair Bolsonaro, né, que é o Heleno, ele defendeu o endurecimento de relações com o Congresso Nacional e se colocou contra um acordo articulado pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, sobre o controle da execução de emendas parlamentares ao orçamento. Ele disse: nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo, foda-se, ele disse, ou seja, para que negociar com os parlamentares, com o Congresso, com o poder legislativo? Esse tipo de coisa que me leva a crer que eles
eles estão começando a querer construir espaço para uma ruptura. Não se faz uma declaração dessa, né? Se você faz é porque você está achando que é possível descartar o Congresso do jogo político. Você não precisa dele para nada. E quando é de um general essa declaração, muita influência sobre o capitão, a coisa fica mais grave ainda. Eu estou muito preocupado, eu acho que a gente está entrando numa fase de ditadura envergonhada e já está querendo virar para a página, né? Uma ditadura declarada. Isso aí. E vamos falar da greve, já que estava falando, ontem realmente teve o ato, e após intermediação de parlamentares, o Ives Grandra aceitou negociar os pleitos da greve. Então, os petroleiros da FUP e da CUT participaram ontem à tarde de uma reunião com o ministro do TST, Ives Grandra, que suspendeu as demissões da Fafem até o dia 6 de março. Então, deu aí uma pequena vitória, pode-se dizer assim, para uma primeira negociação. E aí a gente teve essa notícia ontem, mas a greve continua. E hoje a gente teve uma associação de caminhoneiros e iniciou uma paralisação de 12 horas e tem um protesto marcado em frente ao STF. Aliás, encheu o tanque hoje, eu aconselho vocês a encherem os tanques de gasolina, de álcool, de diesel. Né? Ele não está se discutindo isso de forma clara, mas pode começar a ter um problema, sim, de abastecimento se a greve continuar. Isso aí, esse protesto deles vai até hoje às 18 horas e eles pedem um piso mínimo do frete. Então, que é uma das reivindicações mais do que justa, porque aumenta o valor do diesel e não aumenta na mesma proporção o valor do frete. Então, o caminhoneiro tem que fazer o quê? Pegar a estrada, dormir 4, 5 horas para poder ganhar aquele dinheiro num período de tempo razoável. Então, o cara vai daqui a Pernambuco, aqui eu digo do Porto de Santos até Pernambuco, e ele dorme 3, 4 horas na noite. Por quê? Porque cada hora que ele perde são mais ou menos 80, 100 quilômetros perdidos na conta dele. Aí ele fala, aí eu vou ganhar no mês uma merreca, porque o frete está demais. Eu conversava esses dias com o caminhoneiro, ele me explicava, para tirar seus 3 mil por mês, o cara não dorme, não. Tem caminhoneiro desistindo e indo vender sorvete na praia. No verão eles têm feito isso, porque ganha mais vendendo sorvete na praia do que trabalhando num negócio, uma coisa de risco e que fundamental para o país. Então, vamos ter que dialogar com esses caminhoneiros. Eles são bolsonaristas. Eles foram. De repente, eles podem mudar. Temos que dialogar. É isso aí. Tinha alguém aqui perguntando de eleições municipais da Marta. A gente tem uma notícia aqui quente, que o PT aprova por unanimidade apoio a Manuela Dávila para a Prefeitura de Porto Alegre. Acho excelente essa decisão do PT. A Manuela é uma figura que precisa ter uma experiência de cargo executivo municipal para poder alçar outros voos. Ela está se preparando já há algum tempo na vida pública. Deu um break aí para poder cuidar da filha e, ao mesmo tempo, se cuidar de si, estudar, tal. Tem lançado livros. E eu torço muito para que ela volte prefeita de Porto Alegre, porque seria o resgate de uma história linda que o campo progressista teve naquela cidade, que foi uma cidade que iluminou, de alguma maneira, muito do que foi depois a vida os modos da esquerda governarem em várias partes do Brasil e fora do Brasil. O orçamento participativo é uma coisa que nasceu lá. O Fórum Social Mundial influenciou o mundo e nasceu lá. Eu espero que a Manu, essa mulher guerreira, reassuma a sua condição de mulher pública e seja, de fato, candidato com apoio de toda a esquerda e do campo progressista. E ela tem trabalhado bastante contra as fake news, né? Porque ela mesma foi vítima muito, né, dessas
mentiras espalhadas na rede. Quando a filha dela tinha 40 dias, uma mulher chegou e deu um tapa na filha dela, dizendo que ela tinha ido comprar o enxoval em Miami, que era mentira, com dinheiro público. E assim, imagina, você está com a sua bebê no colo, chega uma mulher, uma louca dizendo que era a manta de Miami. Então ela sofreu muito por conta dessas mentiras irresponsáveis espalhadas pelas redes sociais e tem feito um trabalho, né, no instituto dela, E Se Fosse Você, além de outros livros e debates aí. Qual o nome da filha dela mesmo? Helena? Não. Agora me fugiu o nome. Eu esqueci também. Então, um dos livros tem o nome, Laura. Revolução Laura. Revolução Laura. Exatamente. E olha só, tá aqui. Manu Impoá, Dino na presidência, PCdoB cresceu, hein, Rovai? Não. E tem mais uma membra, Ana. O PCdoB é um partido muito pequeno. Seria bom que ele crescesse ou que o Brasil construísse uma frente de partidos aí mais orgânica, discutisse candidatura juntos, tal. É ruim para o cenário político brasileiro que o PCdoB desapareça na próxima eleição. Então, a candidatura da Manu, inclusive, serve a isso, né? A tentar manter o PCdoB vivo. Algumas pessoas perguntaram aqui... Tem uma pergunta do Juliano. Se a bola de cristal do Rovai prevê uma avalanche Juliano acertou a bola do cristal do Rovai e acertou que não ia dar 1%. Deu 0,80%. Faz tempo que você andou de folga aí, você andou de férias, né? Mas estou brincando. Mas você deu, por motivos compreensíveis, deu uma desaparecida por um período. Mas eu venho dizendo que haverá um esquentamento das manifestações, greves contra o Bolsonaro, lá para abril e maio, junho, nesse período. Pode ser que se antecipe, mas eu dizia que, inclusive por isso, a ausência desse crescimento, a ausência de distribuição de renda, eles tentando acelerar com políticas macroeconômicas rígidas, muito ortodoxas, poderia fazer com que algumas categorias se levantassem. Começou pelos petroleiros. Continuo com a minha previsão, então, disso. E outra, PIB desse ano, no máximo 1,5%, diz Rovai. R. É isso aí. Obrigada, Ana Gondim, pela contribuição. Com certeza a gente vai fazer cada vez mais, porque assuntos aqui não faltam. O Juliano fala do Dino saindo do PCdoB. É uma possibilidade. Você está conversando com o garoto propaganda Itaú? O cara? Não entendi aqui, Arthur. Gente... Queridas e queridos, são 12 horas e 14 minutos aqui, à beira do Porto de Santos, daqui para o mundo. Por que o Haddad não quer ser prefeito? Essa é a pergunta. Na verdade, ele quer ser prefeito. Ele não quer ser candidato e perder a eleição. Acho que é isso. Ele acha que a conjuntura não é boa. Mas se ela mudar um pouquinho, eu acho que ele vem. Então, está começando a achar... porque veja só, né? Ele foi candidato à presidência, né? E agora ele vai ser candidato a prefeito e perde. Imagina, é muito um risco, né, de se queimar, né? Eu acho que outras categorias deveriam se juntar assim, Mark Davis. Queridos, beijos a todos. Beijos a todos. 19 horas, Fala Rovai. Tem Fala Rovai, 19 horas, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, Fala Rovai. Segunda, quarta e sexta, Fala Rovai. Divulguem! Até amanhã. Valeu, gente.